Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde queremos agradecer você pela sua audiência, por estar sempre conosco. Um abraço carinhoso e vamos convidá-los a fazermos a nossa prece para darmos início ao nosso programa. Fechemos nossos olhos e elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Deus de amor e bondade, nos abençoe. Para que todos nós, em sintonia com a Tua misericórdia, possamos, Senhor, neste momento, buscarmos a conexão com a força do cosmos superior, nosso Pai Celeste, para que assim possamos buscar a verdade que nos liberta. Graças te damos, Senhor, e que assim seja. Bom, gente, então hoje nós vamos falar um assunto muito interessante que são as drogas e o mundo espiritual. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre vícios. Porque às vezes as pessoas têm a mania de achar que viciado é só quem usa droga, bebe ou fuma. E na verdade os vícios, eles são inúmeros e todos nós, de um modo geral, somos viciados. Porque o conceito de vício são maus hábitos. Todo mau hábito é um vício. Então nós temos diversos vícios. O vício da maledicência, falar mal da vida alheia, que todo mundo tem. Hoje nós temos um vício muito em voga que é a gula, as pessoas comendo exageradamente, inclusive extremamente obesos e falando mal de quem usa droga, né? Como se o drogado fosse a pior espécie da terra. E na verdade ele é só um viciado como nós o somos. Por isso é difícil fazermos qualquer crítica em relação a quem usa droga, quem bebe, quem fuma ou que seja qual for o vício, mais grave ou menos grave. O importante é nós termos essa consciência que todos nós somos viciados em alguma coisa. Por isso não podemos criticar ninguém jamais. Lembrando Jesus que nos diz, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Logo, aquele que estiver sem vício, que atire a primeira pedra, não é? Então nós não podemos, de maneira nenhuma, olhar o nosso irmão dependente químico como um ser marginalizado da sociedade. Ele é só mais um de todos nós. Tá certo? Então nós temos que olhar isso com muito carinho. Então, falando desse assunto, esse assunto é importante porque nós sabemos como a droga hoje ela toma conta do nosso orbe, né? Eu vou dizer do nosso planeta, porque ela não poupa mais nem as cidadezinhas do interior, estão tomadas pelas drogas de um modo geral. E aí nós temos as drogas lícitas e ilícitas. Se nós formos considerar os dependentes químicos com drogas lícitas, prescritas pelos médicos, é muito maior o número do que os que usam as drogas ilícitas. Olha que interessante. Centenas de pessoas estão viciadas em medicamentos para dormir. Por quê? Tomam estimulantes durante o dia, ficam hiperexcitados, com uma série de estímulos, inclusive internet, celular, 24 horas tocando, e ele não consegue dormir, e aí ele tem que usar durante a noite um medicamento, uma droga para dormir. No outro dia ele está morto de sono, aí ele usa um estimulante para poder trabalhar durante o dia. Então é droga durante o dia, droga durante a noite. Tá certo? O excesso de certas substâncias, ela acaba se tornando uma droga para nós. Por exemplo, a cafeína. Então nós sabemos que existem diversos estimulantes riquíssimos em cafeína, como o Red Bull e tantas outras substâncias que são estimulantes, né? E que fazem com que a pessoa fiquem dispostas, porque além de ter a cafeína tem outros componentes. Mas o excesso de cafeína é uma droga gravíssima e que vai lesando todo o sistema nervoso central e periférico a longo prazo. Então, nós não podemos nunca esquecer dessas drogas lícitas e convidar todos também a lutarmos para abandonarmos essas drogas. Porque, com certeza, não sei se vocês sabem, mas todas as drogas voltadas para soníferas de um modo geral, elas retardam o processo das sinapses neurológicas, levando a um retardo mental a longo prazo, a médio e a longo prazo. Então nós precisamos realmente disso. É muito comum a gente atender no consultório o paciente que diz, doutor, eu estou ficando assim lenta, eu não consigo, eu leio, eu não consigo entender, e parece que eu estou assim,
com dificuldade, eu queria uma vitamina, alguma coisa para o cérebro. Eu digo, usa menos cafeína, usa menos medicamento para dormir e o teu cérebro vai melhorar. Então o que a gente está percebendo é que existem essas lesões gravíssimas e que nós precisamos tomar todo esse cuidado. Então a nossa direção do nosso tema de hoje não é só voltado para os dependentes de drogas ilícitas que nós conhecemos, o drogado entre aspas, mas para todas as donas de casa que não conseguem dormir sem o seu diazepam, sem o seu bromazepam, né, sem o seu Rivotril e outras substâncias, né, que aí dependem, causam dependência para o indivíduo conseguir dormir. É óbvio que às vezes você precisa, porque se o paciente ficar sem dormir mais de 3 noites, 4 noites já é suficiente para ele ter um surto psicótico. Gente, eu estou fazendo psiquiatria, uma pós em psiquiatria na faculdade, na UFMT, eu estudei psiquiatria e o que a gente tem percebido é que o número de doentes mentais tem aumentado de forma assustadora, tá certo? Em função de todos esses desequilíbrios que aí existem, né? Desses estímulos e de uma droga que eu acho que é a mais perigosa do século, que com certeza ela já contagiou 90% da população do planeta, chama internet. Essa droga é pesada. Essa é dura, porque existem pessoas tão dependentes disso que não conseguem mais fazer nada sem estar com o celular e com esse celular 24 horas conectado e, obviamente, ele vai acabar se estressando e tendo problemas sérios de saúde. Mas macaco que nunca comeu doce, quando come se lambuza, assim que dizem, né? Como ninguém conhecia, agora está todo mundo nessa euforia. Mas já existem comprovadamente, cientificamente, em faculdades nos Estados Unidos, as melhores faculdades, provando e mostrando os efeitos danosos da nova tecnologia no ser humano. É que como está começando tudo agora, é novidade e alguns não estão tendo a noção do perigo que está havendo. Nós temos centenas de mães com filhos adolescentes viciados em jogos eletrônicos que não conseguem fazer mais nada. E mesmo depois de adultos, eles não conseguem se firmar na vida, nem concluir uma faculdade em função dessa droga chamada internet. Então, eu não vou nem... Hoje a pauta não é nem essa, mas nós podemos trazer, mostrando que já existem, até no Brasil, clínicas para internar esses adolescentes dependentes eletronicamente, tá certo? Porque é tão alienante quanto a cocaína, quanto a pasta básica e quanto outras drogas que a gente conhece. Mas o nosso alvo hoje não é ela, não são elas, são as drogas propriamente ditas. Nós vamos estar falando um pouco sobre isso e a relação das drogas com o mundo espiritual. O que isso representa para nós? Então, gente, uma coisa importante é o que leva uma pessoa a usar droga. Vamos falar da droga ilícita, que seria maconha, cocaína, pasta básica e todos esses que nós conhecemos aí, né? Todos os hipnóticos, todos os alucinógenos, de um modo geral. Tem muita, né? Tem hoje a crocodilo, que é terrível, que você pode olhar, e outras que apareceram também recentemente, muito mais grave que a própria crocodilo, que leva à morte de maneira violentíssima. E que um custo muito barato. Então, são drogas altamente lesivas, né? Que estão surgindo na atualidade. Mas o que leva o ser humano a buscar usar uma droga? Nós colocamos algumas causas, né? Para a gente entender esse mecanismo. Uma delas, que eu diria que a principal, é a busca por prazer. O ser humano, ele não sente mais prazer com coisas simples, como sentar na mesa, tomar uma refeição com a família, né? Não, ele quer cada vez mais sentir um prazer exagerado em tudo, né? Porque ele tem tudo, então ele quer algo que leve a uma excitação máxima. Então a principal causa do uso de drogas é a busca pelo prazer, né? Então essa é a principal. Outra que nós vamos ver muito comum também é em relação ao mecanismo de fuga. Quando o indivíduo tem algumas questões mal resolvidas psicologicamente falando, ele usa a droga como mecanismo de fuga. Porque quando ele está drogado, ele não lembra do seu problema.
Supondo que ele tenha um problema simples que pode ser resolvido a nível médico e ele acha que não consegue, uma ejaculação precoce. Então, ele se sente impotente, se sente frustrado e então ele começa a usar algumas substâncias que possam retardar a sua ejaculação, como o álcool, por exemplo, como uma droga ou alguma coisa que o valha, né? E assim por diante, outros traumas que ele quer fugir dessa realidade interior e ele então usa a droga dentro desse mecanismo. Se ele tem uma timidez e ele sente que quando ele usa a droga ou bebe, por exemplo, ele fica mais solto, mais interativo, mais feliz, então ele busca como uma forma de conquista da sua felicidade. Aquilo me dá prazer e felicidade pelo menos por alguns instantes. Só que o problema é depois, porque toda droga, inicialmente, ela traz a excitação e o prazer e depois vem o arrependimento e o desprazer. Aí entra o quadro de depressão, baixa autoestima e toda aquela questão. Então, e isso é um ciclo vicioso, porque depois que o indivíduo entra nessa busca, é difícil. Então, as causas, o que leva o indivíduo, são inúmeras. E eu nunca pensei que uma delas existisse. Nós fizemos um seminário para uma classe de dependentes químicos. Na época que eu fazia um trabalho com dependentes químicos, nós perguntamos, tinha 40 dependentes químicos numa sala, jovens, adolescentes, alguns mais maduros, e eu fiz a pergunta, por que você usa droga? Né? Você não sabia que quando você começou a usar droga, que ela é algo que pode te matar e ser letal? Então eu fiz essa pergunta em sala de aula, eu assustei com a resposta, porque todos responderam, lógico que eu sabia, eu não sou doente mental, eu uso droga porque eu acho a vida uma droga, então como eu não tenho coragem de dar um tiro na minha cabeça, eu prefiro usar droga que assim eu me mato lentamente. Olha, eu fiquei assustado, 90% respondeu que sabe que droga é droga e que faz mal, mas que eles usam porque acha a vida uma droga. Quer dizer, então essa falta de estímulo, esse desânimo de achar que a vida não vale nada, que não tem sentido, leva as pessoas a achar que a vida é uma droga e por isso nós vamos usar a droga no mecanismo de fuga, no mecanismo de saída, né? Até para agredir de uma certa forma a sociedade, os pais que ele não gosta e toda aquela questão. Então, as causas são inúmeras que pode levar o indivíduo a essa dependência. Mas o que nós temos que preocupar? A depressão, por exemplo, tem pessoas que quando usam drogas, elas sentem que pelo menos durante o período que elas estão drogadas, elas não sentem depressão. Interessante. Então, às vezes ela busca a droga como um tratamento para a sua doença chamada depressão, né? Para a sua angústia, para o seu sentimento de solidão, para preencher esse vazio que a pessoa sente. Tá certo? Então, as causas são inúmeras. Agora, nós temos dois tipos, né, de dependência que nós vamos ver. É a física e a psíquica ou espiritual também. Então, essa é uma questão que nós temos que ver, as mentais. Porque o organismo, ele acostuma com aquela substância e ele cria uma dependência. E mentalmente ele também acaba usando isso e virando os dois lados atuando, tanto a mente quanto o corpo pedindo e a mente muitas vezes também. Então, nós vamos depois falar sobre cada uma delas. Bom, vamos falar um pouquinho também sobre, além das causas, as consequências das drogas. Isso é importante. O que a droga ocasiona no nosso corpo? Quando eu falo droga, gente, eu estou falando todas as substâncias que nos causam dependência e que nos fazem mal à saúde, tá certo? Desde a comida que parece que é uma coisa saudável, mas que mata em excesso, né? Até as drogas propriamente ditas, o álcool, né? E assim por diante. E até o sexo, tá certo? Se nós não soubermos, ele se transforma numa droga e você pode ter problema nesse campo, porque existem os vícios sexuais gravíssimos e que lesam gravemente o indivíduo. Mas vamos direcionar aqui as drogas. Observa só, nós enumeramos algumas questões importantes, as consequências da droga no nosso organismo. Primeiro, em relação a nível de droga, mundo espiritual, ela fortalece os laços da matéria, ou seja, ela prende o espírito à matéria com maior intensidade. Isso retarda a nossa evolução, impedindo a nossa evolução. Então, o grande problema das drogas é que ela retarda a nossa evolução, porque ela nos faz nos tornarmos mais arraigados aos laços materiais. Em outras palavras,
ela nos leva a um processo de animalização. Ou seja, ela nos traz para o chão, como diz o outro, tá certo? Então ela aumenta os laços que prendem espírito e matéria. Outra coisa interessante é a baixa autoestima. Toda pessoa que tem a dependência química, ela se sente inferior a todos. E aí, como ela se sente inferior, uma das maneiras que ela vê para ela resolver esse complexo de inferioridade é agredir as pessoas. Então, tudo que você fala, ela às vezes revida e te agride, porque ela se sente pequena. E uma maneira dela se sentir pequena é agredir o outro, para que o outro diminua também e ela possa se sentir igual, menos mal, né? Outra coisa importante é que o dependente ele passa a ser um alvo de crítica, tanto da família quanto da sociedade, e também passa a ser alvo das obsessões, porque os espíritos inferiores aproveitam ele como um instrumento para o uso das substâncias. Porque quando ele usa uma droga, ou quando ele bebe, por exemplo, o álcool, estou falando de um modo geral, ele atrai os obsessores, que são os espíritos que, não tendo como conseguir a bebida, utilizam deles para sugar essa substância, né? E acabam sugando. Então geram os quadros obsessivos, gravíssimos. Nós temos também, gente, uma outra questão é que nós destruímos o nosso corpo material e o nosso corpo espiritual. Olha que interessante, é uma lesão dos dois corpos, porque o nosso corpo não foi feito para esse uso de substância, seja qual for. Então nós vamos estar destruindo tanto o nosso corpo material quanto o nosso corpo espiritual, que é o nosso perispírito, tá certo? Outra coisa que nós colocamos é que ele diminui a frequência vibratória. O indivíduo baixa a sua frequência e com isso ele vai se conectar com as zonas inferiores das mentes humanas. Então ele se conecta com as trevas, em outras palavras, né? Você pode se conectar com a energia positiva, luz, ou com a energia negativa, treva. Então ele se conecta com as trevas. Isso leva ele, obviamente, a uma diminuição do campo energético, tá certo? E ele passa a ser sugado, vampirizado pelos espíritos inferiores. Olha que coisa interessante, sem perceber. Então, as consequências psíquicas e espirituais são muito mais graves do que ele imagina. Como ele não vê, ele acha que não tem problema nenhum. Ele acha que o único problema é que ela está lesando o fígado, vai dar uma cirrose, ele pode ter né, e tal. Mas, a nível mesmo físico, nós sabemos que hoje, eu diria sem medo de errar, que grande parte das esquizofrenias e doenças mentais, psicoses maníaco-depressivas e outros transtornos mentais, estão todos relacionados com dependência química, tá certo? A dependência química leva à esquizofrenia. Quem usa droga tem 100 vezes mais chance de ter uma doença mental do que quem não usa droga. Então ele está propenso, né? Em relação à depressão, gente, é comprovado cientificamente que a droga aumenta o quadro de depressão e principalmente síndrome do pânico. Eu atendi um paciente no CPA, que a mãe desesperada, doutor Márcio, me ajude, meu filho está em cima do guarda-roupa, ele está aqui desesperado, gritando, que diz que tem um monte de cobra dentro do quarto e ele não pode pisar no chão porque as cobras vão picar ele. Ele em cima do guarda-roupa gritando, tem cobra aí, mamãe, sai daí porque tem muita cobra. Quadro de alucinação e medo enorme de cobra, medo de tudo. Então ele, depois que as cobras desapareceram, aí ele fica com medo, vai entrar um ladrão aqui, vai nos matar, tal, eu sinto, então ele se sente perseguido, porque quando ele vai buscar na boca de fumo as drogas, ele fica com medo de ser assaltado, e isso acaba gerando nele uma síndrome do pânico. Então é muito grande a quantidade de pacientes com síndrome do pânico, inclusive alcoólatras, viu, gente? Desenvolvendo pânico, o transtorno do pânico. Nós temos também, além das doenças físicas e mentais, nós temos um problema sério, gente, porque o principal problema que eu acho no vício, seja droga, álcool, fumo, sexo, gula, tudo, é o tempo que ele nos rouba. O tempo que você fica gastando pensando naquilo. Por exemplo, o dependente químico, ele já acorda pensando como eu vou usar hoje a droga escondido, onde eu vou conseguir a droga, e ele pensa na droga 24 horas, o tempo todo pensando na droga, entendeu? O alcoólatra, ele já acorda pensando, meu Deus, como que eu faço para tomar uma bem gelada escondido?
para que ninguém veja. Aí ele já começa a pensar. Aí tudo que ele está fazendo, você pensa que ele está concentrado, ele não está. Ele está pensando, dá um jeitinho. Esconder uma garrafa debaixo de vinho dentro do armário. Ele fica o dia inteiro pensando naquilo, como que ele vai fazer. Então, o que eu acho mais grave não é a questão de, é pecado, Deus não gosta. Meu amigo, Deus não está nem aí conosco nesse sentido. Para de bobagem. Não tem nada de pecado. O problema é o tempo que você perde na sua evolução, que você poderia estar crescendo, estudando, pensando no bem, fazendo o bem, e você está voltado para a droga. Aí você fala assim, Márcio, mas por exemplo, o paciente que tem distúrbio alimentar, que é a famosa gula, não sei se você já levantou, ele levanta pensando no que ele vai comer. A hora que ele está tomando o café da manhã, ele já está pensando o que vai ter no almoço, e pergunta, o que vai ter no almoço? É assim, ele pensa o tempo todo na comida. Ele está no trabalho pensando, meu Deus do céu, o que vai ter hoje no almoço? Já está pensando na comida. Né? Quando chega a hora do almoço, ele está comendo de forma absurda e já pensando, ainda pergunta, o que vai ter na janta? Quer dizer, o que é isso, gente? Entendeu? É o tempo inteiro pensando o que vai comer. Se você tem essa ideia já fixa, desconfia que você já está realmente com problema. Né? Isso é só uma dica aí para você desconfiar. Né? O sexólatra, ele acorda pensando em sexo o tempo todo. Ele já olha tudo para ele vê a forma de sexo. Para ele é sexo o tempo inteiro. Ele olha na rua, ele vê uma pessoa, ele já pensa. Ele olha, então o tempo inteiro ele pensando em sexo. Como que eu vou conseguir hoje para me dar uma escapadinha e pegar alguém diferente? Então é o tempo todo. É também uma dependência, é um vício grave e ele vai perder tempo. Então, o problema maior dos vícios é a perca de tempo que nós levamos, além da destruição que ele nos ocasiona, né? Do desgaste, tá certo, gente? Então, nós temos que realmente combater os nossos vícios e fazer um esforço, porque sem esse esforço nós não vamos conseguir nos libertar. Gente, outra questão muito importante, ele aumenta o nosso risco de vida, tanto pessoal quanto de outros. Um dependente químico, ele pode bater o carro, matar, atropelar uma pessoa que não tem nada a ver com isso, porque ele está drogado, não é? O alcoólatra, a mesma coisa. Então, ele pode não só colocar em risco a sua própria vida, como ele pode pôr em risco a vida de outras pessoas. Então, aumenta o risco de vida. Logo, todo dependente químico, ele tem, no mínimo, 100 vezes mais chance de desencarnar, morrer por um acidente ou por alguma morte trágica do que uma parada cardíaca e assim por diante, do que uma pessoa que não é dependente químico, né? Bom, outra coisa importante, gente, é que, na verdade, o dependente, ele prejudica os seres que ele mais ama, que é a própria família. Olha que interessante. Então, como a família de um dependente sofre. Aquela mãe angustiada, preocupada com o filho que saiu e não sabe se vai voltar vivo. Quando 2 horas da manhã ela está acordada, preocupada, ela escuta o barulho do portão ou da porta, ela diz, graças a Deus ele não morreu, está chegando. Aí ela dorme. Quer dizer, gente, que angústia que um ser humano coloca a família. E eu atendi uma vez o dependente químico e ele disse, Márcio, eu não consigo largar essa droga. E eu cheguei a uma conclusão. Para mim não fazer sofrer minha mãe, minha esposa, né, meu pai, as pessoas que eu amo, eu resolvi, eu vou me matar. Eu vou dar um tiro na minha cabeça. Olha só. Então, achando que ia resolver. E assim eu ponho um ponto final nisso. Fico livre dessa droga. Eu digo, meu amigo, você não vai ficar livre. Você vai continuar no plano espiritual dependente químico, encostando nos outros para usar as substâncias. O vício você leva, não adianta matar o seu corpo. Tá certo? Não adianta. Nós temos que corrigir aqui. É difícil, mas não é essa a solução. O meu tio era alcoólatra e eu convivi com ele durante anos, por isso eu fui pro AA fazer um curso que tem específico para a família de alcoólatra. Eu fiz o curso de Aladim, que é para filho de dependente químico, e fiz do Alanon, para a família de dependente de álcool. Agora tem também os narcóticos anônimos para os dependentes químicos. Então, nesse curso que eu fiz, só para você ter uma ideia, eu aprendi como tratar, como lidar. É muito importante participar desses órgãos competentes que tratam desse assunto. E o que nós aprendemos? É que nós acabamos adquirindo toda a psicopatologia do alcoólatra.
toda a família de um alcoólatra, ela é alcoólatra sem saber, porque a atitude dela é de agressividade, ela capta todas as energias do alcoólatra e acaba se tornando também psiquicamente alcoólatra. Olha que interessante. Então, a gente prejudica muito as pessoas que nós mais amamos através do vício. Então, eu acho que por amor, pelo menos a eles, nós devemos abster-se e lutar para deixar esse vício. Tá certo? Então essas são uma das consequências. Eu vou tentar ser rápido, porque o nosso tempo está acabando e ainda temos que falar de tratamento, né? Gente, outra coisa importante, normalmente as drogas, de um modo geral, ela nos enfraquece fisicamente. E a perda de massa muscular. Você perdendo massa muscular, você perde vida, porque músculo é igual vida. Então você vai morrer mais cedo que os outros. Ele aumenta as perdas financeiras. Porque financeiramente o alcoólatra não consegue juntar dinheiro, o dependente químico também não, o sexólatra também não, porque tudo que ele ganha, todos eles, é para gastar naquela área. O indivíduo que tem distúrbio alimentar, que come demais, ele gasta fortuna com alimentação. Além de comer dentro de casa, ainda sai para comer fora ainda para acabar de completar o ciclo. Então, sempre há muita despesa e você gasta muito para manter o seu vício. Isso leva você nunca a avançar financeiramente. Sem contar que o alcoólatra, quando chega no bar, ele quer pagar, depois que ele fica alcoolizado, e ele quer pagar bebida para todo mundo que está ali, né? Em casa ele não quer comprar 1 quilo de cebola para a mulher que reclama, né? Mas de novo cebola, mas no bar ele paga para todo mundo e faz festa. É triste, gente, é lamentável. Então há uma destruição financeira nesse sentido, né? O indivíduo perde a esperança, ele não tem mais esperança, né? Ele se afasta da religião porque ele acha que Deus não vai cuidar dele e Deus não quer saber mais dele. Então ele se sente inferiorizado. Ele busca o isolamento, ele não quer mais, socialmente ele não quer conviver, porque toda vez que ele vai tem aquele bafão, todo mundo olha, então ele começa a se esconder, beber escondido, usar droga escondido, faz tudo escondido. Ele quer ficar só, dentro do quarto, de preferência trancado na escuridão, porque assim ele não consegue ser enxergado por ninguém. Nem por ele mesmo, que ele quer esconder até dele mesmo. Então o isolamento, o desleixo com os cuidados físicos, ele já não está mais preocupado se ele está usando uma camisa, se ele não quer cortar cabelo, não quer fazer barba, né? Se é mulher, ela não vai mais no salão, não cuida mais da sua unha, ela perde a vaidade. Enfim, é uma pessoa que vai se anulando, vai se tornando um bicho humano, muito triste. Então, realmente, as drogas, ela lesa tudo. A nossa inteligência que vai tendo problema, né? A pessoa não consegue mais estudar, ele não consegue mais firmar num trabalho, num estudo. Enfim, gente, a sua vida é totalmente destruída. E olha que as drogas estão tomando conta. Eu fico triste de ver a quantia de jovens envolvidos com drogas, gente. Aqui em Cuiabá, não sei se já repararam, várias empresas fechando, tudo fechando, mas as distribuidoras de bebidas só aumentam, em cada esquina tem uma, é incrível. E você anda à noite, aquele monte de gente pegando bebida. E eu fui conversar com um amigo da distribuidora de bebida, ele disse que agora nessa quarentena do coronavírus, duplicou a quantidade de bebida vendendo. Ou seja, não tem barzinho, então eu vou beber em casa. Mais uma loucura. Então, gente, isso é preocupante. Outra coisa que você pode observar, a cada esquina é uma farmácia distribuidora de bebida. Uma farmácia distribuidora de bebida, porque o indivíduo bebe e depois vai tomar o remédio para tentar resolver o problema. Meu Deus, onde que nós estamos? A situação é de caos, gente. É de caos. A gente não vê tantas outras empresas, né, voltadas para... Gente, antigamente tinha uma papelaria em cada esquina, não sei se vocês lembram. Caça uma papelaria para comprar um lápis, uma caneta. Ou seja, o intelecto, estudar, o pessoal não está nem aí mais. Eles estão querendo é beber, entendeu? Principalmente o jovem. Então nós precisamos acordar esse pessoal, gente. Nós precisamos acordar. Bom, eu não vou mais falar, eu acredito que com essas consequências já deu para você perceber que o vício não vale a pena. Então, gente, outra coisa importante que nós queremos aqui agora falar, tratamento. Deixa eu entrar rápido no tratamento porque eu tenho que falar. Bom, toda dependência química ou todo viciado precisa de tratamento, tá certo? Só que nós temos 4 níveis para tratar. Primeiro, quais são os níveis que nós podemos tratar ou não? Eu vou explicar aqui. O primeiro nível que nós temos é do indivíduo que ele usa a substância, ou ele usa a droga, ou ele come exagero, ou ele bebe e ele sente prazer tanto antes, durante e depois. No outro dia ele fala, graças a Deus, que porra legal que eu tomei ontem. Nossa, bebi todas ontem. Ainda chega para os amigos e fala, olha, ontem bebi todas. E ele se compraz com isso. Esse, meu amigo, para deixar a droga nessa fase número 1, esquece.
porque não tem ninguém que tire essa droga dele, presta atenção. Ninguém, nem Deus, hein? Nem Deus, porque se Deus conseguisse, Deus tirava. Mas ele não pode, que ele tem que respeitar o livre-arbítrio do indivíduo, a liberdade. Então esse aí está longe de deixar. Uma mãe pegar um dependente químico que ama a droga, defende a droga. Eu peguei um menino que ele é defensor da maconha e de outras drogas. Então não tem como você convencê-lo do contrário. Aí o único destino é você deixar ele amadurecer, porque enquanto ele não amadurecer para outras fases, ele não vai deixar a droga nesse estágio. Esquece. Você vai perder tempo. Vou internar numa clínica, vai gastar dinheiro à toa, vai perder tempo. Ele precisa chegar no fundo do poço. Ele precisa reconhecer que a droga é uma droga. Enquanto ele acha que a droga é a salvação da lavoura, esquece. Esse é o nível 1. Nível 2 é aquele que usa a droga, ou bebe, ou come, ou faz sexo, qualquer uma dos vícios que eu estou colocando, e no dia seguinte ele se arrepende. Meu Deus do céu, não devia ter feito isso. Aí agora, dor de cabeça, ressaca e tudo. Meu Deus, para que eu caí de novo? E aí ele se arrepende, né? Ele se arrepende. Mas quando vai passando durante o dia, ele está arrependido. Quando chega à noite, ele já está com vontade de usar de novo, só para você ter ideia. Aí ele usa de novo. Essa é a fase número 2. Mas ele já tem um arrependimento, já está amadurecendo. Isso é bom. Aí eu vou para a fase número 3, que o nosso tempo é curto e eu não posso ficar aqui explicando detalhe por detalhe. Na fase 3, é aquele indivíduo que já fala, não, gente, eu não posso beber todos os dias, porque assim eu vou destruir minha vida. E ele consegue beber só final de semana, ou usar droga só final de semana, ou fazer sexo só final de semana. Então ele consegue ainda equilibrar trabalho com vício. Aí ele vai acendendo uma vela para Deus, de segunda a sexta uma vela para Deus, e sábado, domingo, 2 velas para o diabo. Então, nós vamos indo ali. Então, isso já é bom. Ele já está, pelo menos, conseguindo ter uma vida normal, trabalhar, estudar e viver, mas ainda com vício. Nós temos aí esse é o nível 3. Aí nós temos o nível 4, que é aquele que fala, não, gente, eu tenho que largar essa droga e eu não vou beber mais nem final de semana. E eu vou fazer o seguinte, agora eu vou beber só no Natal. Já tá bom demais. Então, no Natal, ele consegue deixar, e aí ele consegue só nas festividades buscar, de alguma forma, se saciar através desse vício. Tá certo, gente? Então, esse já é um outro nível. E são esses níveis de consciência que nós vamos poder atuar. No nível 1, não adianta a mãe querer internar o filho numa clínica, porque não vai resolver. Mas, quando ele já está maduro, uma internação é boa. Agora, a internação na clínica, gente, ela pode ser de 2 tipos, compulsória, obrigatória e não. Às vezes é necessário você internar o seu filho, é doloroso, mas você vai ter que tomar essa atitude. Porque, principalmente, quando põe em risco a vida dele e a vida de outros. Aí você tem que intervir. E, legalmente, você pode intervir. E, às vezes, você vai salvar seu filho. É duro você ver ele sair amarrado, algemado, para ser colocado numa clínica. Mas, às vezes, é o remédio amargo necessário que ele precisa. A mãe tem que tomar essa atitude, o pai. Enquanto os pais ficam escondendo da sociedade e de todo mundo, e até deles mesmos, aí eles não conseguem. Tem pai que não consegue enxergar que o filho usa droga. Então, as pessoas falam, seu filho está usando. Não, meu filho jamais. Então, ele nega. É o mecanismo de proteção, porque ele não quer sentir essa dor, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado nessa questão. Agora, muito importante, gente, o meu tempo já está finalizando, eu estou até extrapolando, mas olha só, a estrutura familiar, uma família equilibrada, onde ama e trata esse indivíduo com amor, com respeito, com carinho, tudo isso faz com que ele possa ter estímulo para ele deixar. Quanto mais você xinga, você é um vagabundo, você é um alcoólatra, você é um dependente, você é um drogado, aí cai a autoestima e piora tudo. Esse não é o tratamento nem para alcoólatra, nem para vício nenhum. Você tem que trabalhar a autoestima. Você é capaz, você é uma pessoa linda, né? Você vai conseguir, né? E outra coisa é a formação religiosa, gente. Os pais têm que dar uma formação religiosa para as crianças, porque quando ele chega na fase adulta, nessa fase do vício, ele consegue que a religião, de alguma forma, dê suporte psicológico para ele. Então, nós precisamos disso. Então, existem tratamentos e tratamentos. Psiquiátrico, psicólogo, o tratamento espiritual, que é importante, o trabalho, muito importante, que é a laborterapia, né? E existem clínicas de São Paulo maravilhosas para tratamento de dependente químico. Nós vamos deixar o nosso telefone aí na tela, qualquer coisa você entra em contato e aí nós vamos te indicar algumas clínicas em São Paulo. Tem a Bairral em São Paulo, que é uma clínica que a USP trabalha com ela, é maravilhosa, e tem outras clínicas que fazem um tratamento muito bacana, principalmente para aquele que quer largar a droga. Esse consegue uma resposta muito boa. Eu vou agora para as perguntas e aí a gente ainda vai esclarecer mais a respeito desse assunto, tá certo? Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já já.
Gente, nós vamos agora ver um vídeo maravilhoso. Olha que interessante esse vídeo, vamos lá. Os drogados que não são maus, mas estão viciados, depois de sua desencarnação, poderão voltar a este planeta? Poderão não, vão voltar. Porque eles são viciados, porque optaram por isso, são responsáveis. Se eu opto pelo tabaco, pela droga ilícita, pelo sexo desvairado, a opção é minha. Eu fico viciado depois que comecei. Eu não nasço viciado. Então eu tive a opção de ser ou não ser. E ainda tenho a opção de mudar. É só querer. Mas como me é muito mais cômodo viver no transe, na alucinação, no êxtase, então eu opto. Eu reencarno na próxima, com graves distúrbios do sistema nervoso central, com graves conflitos da personalidade, com vazio existencial, com dramas de consciência, porque eu usei mal a minha inteligência. A inteligência é para usar para o bem, não para o prazer exclusivamente. Porque o prazer é sensorial, o bem é emocional. Então eu ouço uma boa música, eu me deleito. Mas eu quero ter o prazer do orgasmo, eu tenho que ter a coabitação. Posso e devo ter, mas a forma que eu usar a outra pessoa, eu gero karma. Se eu uso a pessoa com meu egoísmo e abandono, o que lhe acontecer a partir de agora, eu sou o responsável. Não é apenas usar e dar uma de que não tem nenhuma responsabilidade. Nós somos responsáveis pelos atos, dos efeitos que produzem. Então, antes de agir, pensar, para evitar comprometimentos. Gente, vocês viram que interessante? Desenho simples e forma simples, falando para nós o que é essencial. Então, existem vários sinais nos auxiliando aí na luta para deixarmos nossos vícios, né? Vale a pena a gente estar acompanhando isso. Gente, então vamos agora às perguntas sobre as drogas e o mundo espiritual. Vamos lá. Dr. Márcio, tudo bem? Eu gostaria de saber o que acontece com a pessoa que desencarna em decorrência do uso de drogas. Bom, gente, após o desencarne, com as pessoas que são usuárias de droga e que desencarnou em consequência da droga, o que é muito natural acontecer, essas pessoas elas têm o que nós chamamos de um desequilíbrio muito maior do que as outras. Porque se desencarnar já é algo traumatizante para o espírito e ele tem enorme dificuldade de readaptar ao mundo espiritual, você imagina para quem está perturbado com os efeitos da droga. Então, as consequências são gravíssimas, porque muitos acabam sendo arrastados pelos dependentes químicos do plano espiritual e vão acabar em submundos, ou que nós chamaríamos do Vale dos Drogados, como tem o Vale dos Suicidas, como tem tem vários vales. Então eles são atraídos magneticamente para aquele mundo das drogas, como se fosse uma Cracolândia do mundo espiritual. Assim como tem em São Paulo a Cracolândia, tem a Cracolândia do mundo espiritual. Próxima a Cuiabá, existe a Cracolândia de Cuiabá, né? Tanto encarnada quanto desencarnada. Então eles são arrastados para esses grupos e ficam às vezes anos, até séculos ali naquele meio. Terrível, né? Alguns não, alguns conseguem, por intervenção de famílias e espíritos elevados, serem levados para clínicas espirituais e serem internados nessas clínicas para tratamento espiritual. Tá certo? No Vanto Willy Freire existe uma clínica espiritual que interna essas pessoas que têm merecimento, porque às vezes foi um dependente químico, mas uma pessoa caridosa, uma pessoa bondosa, que apesar do vício, ela tinha qualidades, então ela tinha mérito, então ela vai ser internada numa clínica, ela não é arrastada para, entre aspas, as trevas, tá certo? Mas
de um modo geral, ele vai sofrer, porque ou ele vai ser internado ou ele vai ser arrastado para esse meio. Ou ele vai ficar aqui no meio dos encarnados usando droga junto com quem usa. Vai para Cracolândia, Cuiabana material. Então, assim por diante, tá certo? Então, esses são os efeitos. Mas, sem contar as alucinações que eles têm, os desequilíbrios todos que eles têm físico, eles passam a ter de forma mais intensa no mundo espiritual. Bom dia, Dr. Márcio. Eu sou a Jane. A minha pergunta é a seguinte: qual o efeito que as drogas causam no perispírito? Jane, o perispírito nada mais é que o corpo espiritual. Então, todos os danos que a droga causa no corpo material, ela causa também no corpo espiritual, que é o perispírito. Então, todas as consequências vai ter. Por exemplo, o alcoólatra ele vai desenvolver cirrose e tantas outras doenças e neuropatias periféricas e central e outras. Mesma coisa acontece com o perispírito. E o que é pior, quando ele reencarna, ele leva todas as consequências disso. Eu atendi um menino de 9 anos com cirrose hepática na Chapada dos Guimarães, que, na verdade, ele era o avô reencarnado. O avô era alcoólatra, desencarnou com cirrose hepática e nasceu o netinho, né, com cirrose hepática. E que o Hospital Júlio Miller, na época, diagnosticou com uma cirrose idiopática. O que é isso? É uma cirrose a esclarecer, ninguém sabe a causa, mas está relacionado com vidas passadas. Então, além de você lesar o seu perispírito gravemente, você ainda passa para a próxima encarnação a consequência daquela lesão que você cometeu. Márcio, qual é o papel do tratamento espiritual na luta contra a dependência química? Cristiane, o tratamento espiritual é fundamental, porque às vezes só o tratamento psiquiátrico não resolve. Às vezes ele fica dopado, mas não resolve a situação. Então ele tem que fazer os dois. Ele tem que fazer o tratamento. O ideal é uma múltipla ação em torno do dependente químico. É a estrutura familiar que é importante. Por isso, um pai e uma mãe e uma família sólida, ela é fundamental no tratamento. Tá certo? Porque senão o pai vai falar alguma coisa e ele fala: quem é você? Você não tem moral nenhuma para falar comigo. Mesma coisa para a mãe. Então a pessoa tem que trabalhar a sua moral. Por isso que eu falo que o pai, antes de mais nada, ele tem que cuidar e zelar pela sua conduta para que ele possa ser exemplo aos seus filhos, né? Então, além da estrutura familiar que ele tem que ter, do tratamento com o psicólogo, de tratamento com o psiquiatra, com o tratamento da nutrologia, para que ele possa ter uma alimentação adequada, porque ele não come e acaba emagrecendo muito e tendo muitos problemas de baixa imunidade, né? Ele tem que, muitas vezes, fazer atividade física, ter um profissional na área de educação física para trabalhar, estimular ele. E o tratamento espiritual é fundamental também. Então, ele tem que ter e ser levado. Não importa qual o tratamento espiritual, seja na igreja evangélica, católica, espírita, ele tem que ter um suporte de espiritualidade, de Deus na vida dele. É importantíssimo, tá certo? Bom dia, Dr. Márcio. Eu gostaria de saber como que uma pessoa, um dependente do crack, pode se recuperar, sendo que muitas vezes ele é rejeitado pela própria família e pela própria mãe. Já vivi casos assim, já vi casos assim. Quanto tempo ele demora para se recuperar no mundo espiritual? Olha, Cláudio, essa é uma questão, né, que a gente vai ver que não é que ele é rejeitado pela família, é que às vezes a família cansa. E ela cansa de tentar e não conseguir auxílio. Enquanto a pessoa não se desperta e deseja sair, a família não consegue, ela se sente impotente. E nenhuma família vai desistindo assim. Todas que eu conheço lutaram anos a fio para tentar tirar o filho da droga. Então, eu sei que tem algumas que desistem mais fácil, mas na grande parte elas são guerreiras. É que elas sofrem demais com tudo isso. Então, no mundo espiritual, existe todo um trabalho do anjo da guarda dessa pessoa tentando tirá-lo da droga e assim por diante. Mas eu conheço inúmeras pessoas que usaram crack e não usam mais. Hoje são trabalhadores do Vantuil de Freitas, por exemplo. Eu tenho lá vários ex-dependentes químicos, tá certo? E que desistiram. E tudo depende de uma motivação. Eu tenho um que foi muito interessante, que ele conta que ele era usuário de tudo. Ele usava crack, pasta básica, usava tudo. E ele realmente estava numa situação de já estar indo para o porto, lá para a sarjeta mesmo. Ficava um tempo em casa, outro tempo na rua.
E ele chegou um dia em casa, encontrou a filhinha com a vela na mão, rezando. E ele disse: por que você está rezando com essa vela? Ele disse: eu estou rezando, papai, para você conseguir deixar as drogas. E ele se emocionou tanto com aquela cena que ele disse: eu quero deixar. Eu preciso deixar essa droga. E ele ficou sabendo que tinha um senhor em Goiânia que fazia um trabalho para desintoxicá-lo. E ele foi, procurou. Chegou lá, o moço disse: é simples, entra dentro dessa casa. Entrou, colocou umas fumaças lá dentro, que eu não sei o que é, tipo um defumador, sei lá o que, e deixou ele lá. E falou: não saia daí enquanto eu não der ordem. E ele falou que aquela fumaça foi intoxicando ele, e ele viu a morte, porque ele perdeu até o sentido. E aí ele acordou depois, porque diz que ele teve um quadro assim reacional incrível, tá certo? Ele viveu algo lá dentro que ele não sabe explicar. E ele passou por uma espécie de catarse mental, né? E eu sei dizer que depois disso ele deixou totalmente essa droga. É óbvio que essa conduta aí é uma coisa muito louca, esdrúxula, né? Mas eu só quero mostrar que quando o indivíduo quer, ele procura um jeito. E ele deixou a droga. E hoje é um trabalhador dedicado. E nós temos vários lá dentro da nossa casa que eram dependentes químicos. Um usava cocaína por 10 anos, tá certo? Trabalhava e usava cocaína. Funcionário público, ganha bem, gente boa da sociedade. Ninguém fala, anda de carrão e tudo, e é dependente químico. Tá certo? Mas ele conseguiu deixar. Então é possível sim, se houver um esforço, se houver uma dedicação e se houver uma ligação com a espiritualidade, tá certo? Não podemos afastar da luz. Nós temos que buscar Jesus. É o médico das nossas almas e ele consegue nos curar se nós quisermos a cura. Agora, se nós não quisermos, não tem família que aguenta, né? Só uma historinha rápida. Uma mulher que tinha um filho dependente químico procurou Chico Xavier pedindo: Chico, pelo amor de Deus, eu já fiz tudo para meu filho e não consigo tirá-lo da droga. E o Chico disse: você não vai conseguir agora. Dedique aos filhos de outros drogados, tá certo? Que você vai conseguir resgatar o seu filho. E ela foi para o presídio fazer um trabalho com dependente químico. Levava fruta, levava bolacha, enfim, ajudava os presidiários. 10 anos de trabalho no presídio, o filho abandonou totalmente as drogas. E ela voltou no Chico para agradecer. O Chico disse: não agradeça a mim, agradeça as mães daqueles dependentes químicos que oraram e tiraram seu filho da droga, porque foi a oração delas que salvou o teu filho. Então, às vezes, você não consegue ajudar o próprio filho, então vai ajudar outros, porque às vezes a pessoa não quer ajuda, aí você não tem o que fazer. Aí, às vezes, é deixar ele ir para a rua e entregar para Deus, porque nós não temos o que fazer, tá certo? Aí é aceitar, resignar-se, aceitar e entregar para Deus. Falar: Pai, seja feita a tua vontade. Eu tentei o máximo que eu pude. Agora, cuidado, porque às vezes ele põe em risco a sua vida, tá certo? E se você não agir de forma firme, você vai perder a sua vida e a vida de outros filhos que estão dentro de casas saudáveis. Às vezes, a rua é a única saída para a família conseguir sobreviver de uma dependência química, sabia? Então, essa é uma medida dolorosa, mas às vezes tem que ser tomada. Gente, onde você vai no próximo carnaval do ano que vem? Né? Vamos ver esse vídeo para onde nós vamos. De repente, o mundo inteiro parou. Sem aviso e sem preparo, tivemos que adotar o Fique em Casa como lema de proteção. Novos hábitos foram implantados, outros reforçados. As viagens foram suspensas, diversos planos foram repensados. Os almoços em família foram adiados. O smartphone e o computador se tornaram a ponte aérea entre nós e os outros. Da criança ao idoso, todos nós tivemos que nos adaptar ao novo contexto. Tivemos que nos conectar de outras formas. No fim das contas, percebemos que a distância física não nos impede de viver, sonhar e realizar. Inúmeras casas espíritas espalhadas pelo mundo ressignificaram suas atividades. Centenas de encontros fraternos Alta de Souza foram realizados virtualmente, e isso nos levou a perceber que, ao contrário do que alguns acreditam, o virtual não é o oposto do real, mas sim uma de suas formas de expressão. A vida real, hoje, nos convoca a inovar, mas o trabalho no bem, o afeto, a amizade e a união permanecem pulsando intensamente dentro de cada um de nós.
Mesmo à distância, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos, pois somos a caravana que nunca se dissolve. Em 2021, teremos concafras. Uma concafras de todo o Brasil, uma concafras digital. Um novo formato, o mesmo ideal. Gente, tudo que nós falamos tem um respaldo científico, tem nos livros, né, mostrando realmente aquilo que nós estamos trabalhando aqui. Então, olha só que maravilha, vamos ver os nossos livros. Gente, esse livro é maravilhoso porque Manuel Filomeno de Miranda, nesse livro, Nas Fronteiras da Loucura, ele fala para nós do que acontece por trás dos bastidores de um carnaval, por exemplo, né? O uso das substâncias, das drogas, a questão da sexualidade. Então ele mostra os bastidores do carnaval, que a gente só vê aquela festa, mas o que está por trás da festa, tanto a nível físico quanto espiritual. Muito interessante esse livro, gente. Vale a pena. Nas Fronteiras da Loucura. Gente, esse livro é interessantíssimo. Esculpindo o Próprio Destino também. Fala muito do submundo, né? Do uso de drogas, de substâncias, né? Inclusive, conta a vida de um político retornando à pátria espiritual. Muito bacana. Você que é político não pode entrar na política sem ler esse livro. Qual é o futuro do deputado que rouba? É fantástico, Esculpindo o Próprio Destino. Leia esse livro. Gente, outro livro interessante para a gente ler, tá? Educação e Vivência, de Raul Teixeira. Vale a pena a gente ler. Gente, outro livro muito bacana, que pode ser até utilizado no culto do Evangelho do Lar com a família, né? Que é esse livro da editora Alta de Souza, voltada toda para as questões e as problemáticas da adolescência, principalmente falando também da influência da internet, dos jogos eletrônicos na adolescência, como lidar com os vícios da adolescência. Muito interessante. Bom, gente, e está aí o Evangelho segundo o Espiritismo, que este livro realmente é o nosso arroz com feijão do dia a dia, que vale a pena ser estudado por todos nós, né, o tempo todo. Então, este a gente está sempre indicando, eu considero um dos melhores livros que nós temos na doutrina espírita, uma obra codificada por Allan Kardec, que é o ensinamento de Jesus dentro de uma ótica da espiritualidade, dos espíritos, interpretando as colocações do Cristo. Vale a pena. A verdade que liberta. Nós precisamos frequentar uma escola que fala sobre assuntos relacionados à verdadeira vida, que é a vida extracorpórea, os universos paralelos, o mundo para onde nós iremos após a nossa partida da Terra, a nossa morte, entre aspas, o nosso desencarne. Então, venha estudar conosco. Eu estou dando o curso Noções Básicas, lá no Vantuil, tá certo? Vale a pena você participar desse curso. Todo sábado, é um horário que não te atrapalha, tá certo? Das 17h30 às 20h30. É um horário muito tranquilo e vale a pena você participar. Esse curso também tem online. Você pode entrar no nosso Instagram ou no nosso Face e assisti-lo, fazer a sua inscrição e participar desse curso online, tá certo? Tanto pelo Instagram quanto pelo Face. É só você entrar na Associação Espírita Vantuil de Freitas e você vai participar nesse horário ao vivo do curso que nós estamos dando. Vale a pena você participar. Além disso, quem já era aluno deve voltar para a nossa escola. Nós temos só no Vantuil mais de 500 alunos estudando, somando todas as nossas casas ligadas ao movimento Alta de Souza, nós temos mais de 1.500 alunos estudando gratuitamente. Não é possível que você vai ficar de fora dessa, gente. Vale a pena. É uma faculdade da alma. Estudar é o caminho para encontrarmos a evolução pelo amor, não pela dor. Vale a pena. E finalizando o nosso carro, gente. Nós temos uma ação entre amigos, tá certo? Que é uma maneira de você ajudar nossas obras.
Com apenas R$20, você pode ligar no telefone que aí vai aparecer, tanto da sociedade quanto esse telefone, e adquirir a sua ação entre amigos. Com R$20 você está ajudando uma instituição séria, que são as Obras Sociais Vantuíri Freitas, que presta um serviço importante para a comunidade, que é espírita ou não, porque as obras sociais não têm vínculo religioso, atende qualquer pessoa que lá chega, e você está colaborando então com essa obra, tá certo? Que você pode conhecer em loco. Nós já tivemos vários carros, esse é o 17º, e na internet, no nosso site, tem todos os nomes de todos os ganhadores, mostrando que é uma obra séria, a prestação de conta de todos as nossas ações, e você vai estar nos ajudando. Então colabore conosco, apenas R$20, ainda correndo o risco de chegar dia 12 de dezembro ganhar um Onix 0 km, tá certo? 2020, vale a pena você participar, tá certo? Eu conto com você, com ajuda, e se você quiser se tornar um sócio contribuinte, já aproveita e torna um sócio contribuindo. R$10 que você contribuir, você não tem noção do quanto você vai ajudar, quantas vidas você pode estar salvando em função dessa ajuda, tá certo? E o nosso programa, gente, precisa de patrocinador. Você que nos assiste, né, e gostaria de se tornar um patrocinador, nos ajude. Torne-se um patrocinador, não precisa ser grande, pode somar 3, 4 e nós juntos formarmos um patrocínio para manter o nosso programa no ar. Porque estamos aqui recebendo essa colaboração, tá certo? E não sabemos até quando nós vamos conseguir permanecer no ar. Então tudo depende de você estar nos ajudando. Você que tem uma empresa que tem a condição de investir na divulgação, que está mais ou menos voltada para esse assunto, espiritualidade, tem tudo a ver você tornar um patrocinador do nosso programa, tá certo? Ou um doador, um colaborador para que a gente permaneça no ar. Gente, e você quiser fazer a sua doação para o nosso programa, nós estamos montando um estúdio, estamos adquirindo, né, equipamentos e estamos adquirindo também donativos, né, que você puder colaborar para a gente comprar todo o aparelho, para a gente pagar a pessoa que faz a edição. Então nós estamos precisando dessa ajuda aí financeira. Então você pode fazer a sua doação por esse telefone que aí se encontra. Bom, gente, recadinhos do WhatsApp, nós vamos agradecer você pela sua mensagem, por você ter mandado, né, para nós. Então hoje vamos fazer diferente, vai sair aí o nome de cada um, né, que mandou a sua mensagem, as nossas palmas, nosso agradecimento carinhoso. Não vamos estar falando especificamente, né, com essa ou aquela pessoa, mas eu quero agradecer carinhosamente e pedir, você que nos assiste, mande uma mensagem, mande um oi para nós, dizendo que você está vivo e assistindo o programa. Tá certo? Então, a gente agradece muito por esse retorno, porque nós precisamos de um feedback, tá certo? Para a gente ter ideia de como está a nossa audiência, como está funcionando, né? Porque nós não somos ricos que tem um aparelho que capte essa tecnologia. Então, nós dependemos de você fazer essa gentileza de mandar para nós esse oi aí no seu WhatsApp. Muito obrigado pela sua participação. Gente, olha que música maravilhosa. A música eleva, vale a pena. Vamos ouvi-la. Ouvem-se hinos na casa de Ismael, anjos cantam canções em louvor. Retornai, ó discípulo fiel, pois cumpriu sua missão com amor. Jesus se fez mais presente entre nós, nesses livros que falam de luz, fez-se mínimos por humildade, defensor áureo da fraternidade. Ó Antônio de Freitas, Deus Cristo e caridade, ergue alto a sua bandeira, divulgando a verdade.
estrelas que estão a brilhar. Nos guiastes nas terras, Ismael, fulgurante estrela sem par. Avante, irmãos, no caminho do bem. Avante, obreiros, o tempo chegou. O campo já vos foi preparado. Divulgai a doutrina de amor. Ó manto de freitas, Deus, Cristo e caridade, ergue alto a sua bandeira, divulgando a verdade. Ó manto de freitas, Deus, Cristo e caridade, ergue alto a sua bandeira, divulgando a verdade. Ó vantuil de freitas. Estamos finalizando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde vamos convidar você para fazermos a nossa fluidificação das nossas águas, né, que são transformadas em medicamentos com a oração. Então vamos lá. Deus de amor e bondade, que a tua luz e a tua misericórdia coloque nessa água o bálsamo, o medicamento para as nossas dores físicas e morais. Que nós possamos, Senhor, buscarmos a saúde verdadeira com o auxílio da espiritualidade que nos abençoe e nos ilumine. Graças te damos, Senhor, e que assim seja. Muito obrigado. Até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, e toda algema se dissolverá com o trabalho que exercita o amor. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, e toda algema se dissolverá com o trabalho que exercita o amor. Não basta descobrir se não produzir com exemplo a verdade divulgar para consolar e conduzir. Vamos lá, liga o carro, vamos lá! E conduzir. E conduzir.